Conversa. Recentemente eu te contei que os partidos MDB, PSD, Republicanos, Podemos, com 142 deputados, se uniram para aumentar a força ali no Congresso. Pois bem, aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, articula agora a formação de um bloco partidário ainda maior com União Brasil, PSB e PDT, todos base do governo, além do PP, que se coloca como independente. Se isso avançar, esse grupo terá 173 deputados. E aí eu quero colocar um pouquinho também do que a movimentação traria de consequência além desse grupão. O isolamento do PL, que é o partido do ex-presidente, aliado histórico do Progressistas, e também um certo esvaziamento da direita, porque é como se o Centrão tivesse se fracionando, se pulverizando em vários grupos. Quero entender dos senhores, então, como é que vocês veem esse contra-ataque de Lira, e a gente até colocou isso aqui na nossa tarja para quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube, o contra-ataque de Lira, e também essas formações que vão tendo grupos gigantes, mas com base governista. Começo contigo então, Ricardo Almeida, que já estava olhando para mim. Bom, vamos lá. Eu acho, em primeiro lugar, que a formação desses mastodontes partidários não é uma coisa boa, porque existe uma falsa impressão aqui no debate público brasileiro de que a grande quantidade de partidos é o grande problema do sistema partidário brasileiro. Não é. O grande problema do sistema partidário brasileiro é a compra de voto e a dificuldade de você inserir novos partidos e novas forças políticas que vêm da sociedade civil dentro da estrutura partidária. Por exemplo, quando você falou, Evandro, da situação da direita, a situação da direita em termos partidários no Brasil é uma situação muito delicada. Por quê? Porque, a rigor, a direita brasileira tem um partido, que é o Partido Novo. O Partido Novo é um partido pequeno, né? É um partido que tem uma bancada muito pequena, né? E que eu não imagino que seja um partido que vá dar um grande salto de bancada nas próximas eleições. Então, é um partido pequeno. Por outro lado, a gente tem a presença de aliados do ex-presidente Bolsonaro no PL, mas o PL não é um partido de direita. O PL é comandado por uma figura fisiológica da política brasileira tradicional, que é o Valdemar da Costa Neto, com a agenda dele. Qual é a agenda do PL hoje? A agenda do PL é fazer com que o ex-presidente rode as cidades no Brasil, consiga aí se aproximar de diversos prefeitos e faça várias prefeituras, porque o PL é um partido que tem tradicionalmente uma imensa capilaridade no Brasil. Então, a situação partidária da direita é muito delicada e tem sido cada vez mais difícil criar novos partidos, entrar nessa estrutura. Então, eu acho que se forem flexibilizadas as leis eleitorais respeitantes à formação de partido, talvez a gente tenha um arejamento novo aí no cenário. O PL se coloca como oposição nesse momento. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, de que forma que esses grupos, eles colocam também uma disputa interna por poder entre os próprios grupos, porque tem um com mais de 140. Vem Arthur Lira e fala, eu vou criar um com mais de 170 para eu manter o poder aqui. E de que forma que isso também se articula com as demandas do governo, com os interesses do governo? Para quais caminhos a gente precisa olhar quando falamos desses mega blocos montados dentro do Congresso? Claro que isso é um rearranjo também em busca de fatias de poder e de ter, inclusive, poder de negociar melhor com o governo. Veja, quando houve a redemocratização do Brasil, inicialmente foram 5 partidos e depois 6. Depois voltou a 5, né? O PTB, o PT, o PMDB, o PDS, e aí tinha lá o PP do Tancredo Neves, que depois se funde com o PMDB, e também tinha lá o PDT, que era a outra força sob comando aí do governador Brizola. Esse arranjo, ele acabou perdurando por um bom tempo, até que já, enfim, já nos anos 90 e tal, aliás, já nos anos 80, siglas menores começam a aparecer e o número de siglas, inclusive com representação no Congresso, explode a ponto do Brasil ter, na última legislatura, mais de 30 partidos representados. Então, é claro que isso também esfacela muito e claro que isso também favorece o varejo. Querendo ou não, todo mundo negociava em busca de um naco e esses partidos se multiplicaram não por questões ideológicas, mas principalmente por interesses fisiológicos.
a esquerda e a direita. Ninguém foi inocente nessa história. Proliferaram partidos à esquerda e também à direita. Por exemplo, a gente tinha, enfim, PFL, DEM, agora União Brasil, é um partido de centro-direita. Ele talvez não seja um partido tão ideológico como foi o Novo que o Ricardo citou, é verdade. Agora, o PL, por exemplo, ele é uma sigla também que se divide, sim, entre os interesses do seu presidente, mas também tem a bancada mais extremista, a direita. Então, essas forças, elas vão ter que buscar um reagrupamento, porque senão elas vão ser atropeladas aí por esses bocões aí que estão surgindo. Você também acredita nisso, Gani? Olha, o que eu vejo, Evandro, é que no Brasil é curioso. A gente tem o centrão de direita e o centrão de esquerda, mas na verdade é tudo centrão. Então hoje, né, você tem um centrão ali mais alinhado ao governo, que é o MDB, que é o PSD, e tem esse outro centrão mais à direita, como o Piperno falou aqui, que é o PL. Mas tudo, né, ali eles estão querendo interesses. O que é difícil é agradar todo mundo, porque são forças dentro do Congresso Nacional bastante poderosas, e quando todo mundo tem poder, você, na verdade, ninguém tem poder, né? Você não consegue agradar a todos. E eu vejo ali que eles estão, na verdade, disputando um espaço até por cargos, por verbas. Vamos lembrar que com o fim do orçamento secreto, né, o RP9, 20 bilhões voltaram aos cofres dos ministérios e que vão ter que ser agora redistribuídos. E é claro que tem uma briga grande por esses recursos, o que explica aí que o centrão não tem nada de ideológico, né? Eu apurei, inclusive, com uma das fontes muito próximas ali de Geraldo Alckmin, de que havia uma avaliação positiva dessas movimentações dos megablocos, porque cerca de 70% dos integrantes desses blocos que estão se formando seriam da base governista, ou seja, isso poderia facilitar muito do que o governo ou do diálogo que o governo gostaria de ter com a Câmara. Como você enxerga, hein, Gustavo Segré? Você utilizou uma palavra muito interessante, que era Groupon. Eu lembro que Groupon era um site de ofertas. Aí falou, será que isso aqui não é uma oferta de deputados? Dizendo, eu vou me ofertar. Porque tem agora o Centrão 1, o Centrão 2. E quando você tenta explicar politicamente que um partido de centro-direita está num complexo de alianças com o governo que é de esquerda, de dificuldade para entender por que isso acontece. Mas me parece que isso daria um poder muito forte para Arthur Lira, porque ele está concentrando, se conseguir o bloco, 173 votos que serão fundamentais para o governo para aprovar coisas que necessita, que precisa ser aprovadas. Então espero que não seja uma oferta de deputados, mas que dará um poder para Arthur Lira que ele precisa e que em algum momento vai colocar o seu preço na bancada. Isso tem a ver com o viés de uma conversa que eu tive com um analista político. Ele menciona o seguinte, Ricardo Almeida, de que independentemente de quem vencesse a eleição, lá à época entre Jair Bolsonaro e Lula, quem continuaria mandando no Brasil era o Centrão. É uma análise crível, inclusive nesse momento? Eu acho que é uma análise crível. A votação que o Lira teve foi uma votação gigantesca, uma votação absolutamente acachapante. O fato dele conseguir, se vai conseguir formar esse bloco, vai empoderá-lo ainda mais. Eu só queria fazer uma observação ideológica a respeito do PFL, que o Piperno citou isso aí. De fato, o PFL já foi um partido com uma carga ideológica muito maior. Tanto é assim que o professor Antônio Paim, na história do liberalismo brasileiro dele, ele coloca o PFL como o grande partido liberal que o Brasil teve, né? Havia ali naquele período muitos ensaios, até produção teórica do PFL, mas isso foi se dissolvendo aos poucos. Se dissolveu com o Democratas, se dissolveu com a União Brasil, e se dissolveu por quê? Porque existe da parte dos partidos brasileiros uma tendência à dissolução ideológica no fisiologismo. Essa é uma tendência perigosíssima e por isso o Centrão acaba sendo, Traduza de fato, isso pra gente, Ricardo Almeida. Então, o que acontece? O Centrão termina sendo a base da política brasileira porque existem compromissos ideológicos fracos e interesses financeiros grandes. Traduzindo assim, Perfeito. E tem uma outra questão também que foi colocada em relação a isso, de que esse desmembramento
essas uniões e, consequentemente, desmembramento com o PL enfraqueceria ou isolaria o PL. Você acredita nisso, Gani? Ah, sim, com certeza, né? Agora, o PL não é bobo, né? Porque está se formando dois blocos, então você tem um PP, né, migrando para o bloco ali junto com União Brasil, Republicanos, e o outro bloco muito forte do MDB, do PSD. O PL vai tentar arrumar o seu espaço nesse jogo, né? O poder não deixa vácuo, o PL não é bobo, e aí você pode eventualmente até ter um racha dentro do partido, uma acomodação dentro desse migração, né, de alguns deputados para outros partidos, mas eu vejo que ele vai ter que escolher, se formar esses dois blocos mesmo, ele vai acabar escolhendo aí algum lado. Viu? Ele fala que não ficaria num lado que não significa oposição ao governo, que ele não se aliaria à base governista. Você acredita nisso, Piperno? Como instituição, sim. Na prática, em termos. O governo imagina, por exemplo, que ele possa ter 1/3, mais ou menos, de apoio entre os deputados eleitos pelo PL. E a gente vê alguns, sim, já fazendo acenos, inclusive no Rio de Janeiro. Veja, principalmente nos estados lá do Nordeste, é muito comum a gente ver, por exemplo, o PL coligado a partidos que estão no governo hoje. Por exemplo, em Pernambuco acontece isso. O PL faz parte do governo Raquel Lira, do PSDB. Raquel Lira, que mantém ótima relação hoje com o governo federal. Agora, o Ricardo toca num ponto que é muito engraçado da política brasileira. Porque quando a gente fala em centrão, na verdade, o que a gente tem de centrão hoje é uma versão repaginada, diferente, fisiológica, do centrão original que surge no momento da Constituinte de 1987 e 88. Aquele era um centrão de fato ideológico, com o que tinha de PFL, um pedaço do antigo PMDB, o deputado Roberto Cardoso Alves, aqui de São Paulo, por exemplo, ligado ao agro, era, né, uma iminente liderança desse centrão ideológico. E no mesmo PMDB, por exemplo, você tinha uma ala mais à esquerda. Agora, com o tempo, o que era um centrão ideológico se torna um grupo fisiológico, que herda o nome, mas que muda, digamos, a sua abordagem em relação ao poder central. Segre. Não, concordo, é isso mesmo. Agora, quando o centrão se forma, na minha concepção política, deveria ser partidos que são de esquerda, nesse caso governistas, partidos que são de direita, nesse caso oposição. Mas tem um monte de partidos que deveriam, inclusive, fragmentar o seu voto em função dos princípios, valores e desejos dos seus eleitores. Tem um monte de gente que votou em determinados deputados porque ele representava a sua ideologia, não necessariamente de esquerda e direita. E o fato de conformar um grupo tão grande pode distorcer isso e colocar o deputado numa obrigação de ter que acompanhar uma votação porque o grupo vai acompanhar, descuidando por que ele foi votado.